É, vamos começar só a gente mesmo. Daqui a pouco começa a chegar mais alguns aí que acompanham a gente, tá? A nossa proposta hoje, Angélica, né, falar sobre os disseminadores, né, de joio e de trigo. Eu gosto muito de estudar os ensinos de Jesus, porque entre os semeadores de trigo, né, é um dos que apostou a própria vida, né, deu a própria vida para demonstrar o que ensinava, não é certo? Tanto é que houve o fenômeno, né, da ressurreição 3 dias após a morte. Então é algo realmente espantoso que a gente pode... É um fundamento, né, que eu gosto de firmar com bastante convicção, principalmente nessa época que a gente está vivendo agora, com essa pandemia, né, com toda essa, vamos dizer assim, com todo esse movimento que aconteceu no planeta todo. Então a gente ter uma base dessa de informação, de acontecimentos, né, para a gente ter uma esperança, ter uma forma de poder lidar melhor com todo esse processo, entende? E eu vou até confessar uma coisa para você. No início desse ano, logo que entrou no ano de 2020, a cabeça, né, da gente que mexe na área de exatas, eu logo juntei, né, 20 com 20 dá 40. E 40 é um número que ele é muito falado nas escrituras, sabe? Por exemplo, Moisés, quando tirou o povo lá do Egito, o povo judeu do Egito, o povo semita, né, do Egito, eles ficaram vagando por 40 anos, sabe? E na lei dele, um criminoso, por exemplo, era açoitado com 40 chibatadas. E depois, quando veio Jesus, né, Jesus também ficou lá, quando subiu ao monte lá para orar. Ei, Deise, tudo bom? Boa noite. Já começamos aqui com a Angélica, tá? Então Jesus, quando se retirou para o monte lá para orar, também foram 40 dias, né? Noé também, depois que construiu a arca, foram 40 dias de chuva, você entende? Então o número 40 é muito repetitivo nas escrituras, e ele sempre aponta para um final de ciclo, você compreende? Depois que, por exemplo, depois que os semitas ficaram perdidos por 40 anos no deserto, eles encontraram a tal terra prometida, né? A pena de 40 chibatadas, quando completa as 40, termina o castigo. Jesus, quando terminou esse jejum dele, né, que ele veio e assumiu todo o trabalho que o Cristo tinha para fazer, usando Jesus como meio. Você entende? Então Noé também, né, depois dos 40 dias de chuva que foi possível, que terminou o dilúvio, você entendeu? Mas como eu participo também de muitos grupos esotéricos, então eu perguntei para o pessoal lá que é mais, pelo menos a gente considera, né, que é mais entrosado nesse assunto, e eles falaram, não tem nada a ver, sabe? Tipo assim, não deram importância para esse questionamento nosso, você entende? Então, exatamente. Então,
Aí logo quando começou esse lance da pandemia, né, as notícias e tal, eu falei, gente, tá parecendo que o planeta Terra chegou num, como é que fala? Chegou no final de um ciclo, compreende? Então, alguma coisa está sendo mexida em todo esse processo, né? E que a humanidade vai. A minha perspectiva pessoal que eu tenho, exatamente, chegou no limite, né, do materialismo, vamos dizer assim, sabe? Então, eu creio que esse susto que a humanidade tá tendo e essa oportunidade, né, de introspecção, de procurar novos pensamentos, novas correntes de pensamento, para poder passar por essa fase, né, para começar uma nova fase de forma diferente. Porque não adianta, se a gente continuar com o mesmo processo antigo que estava, eu penso assim, é sofrimento na certa, entendeu? Então, todos os aspectos que envolvem o ser humano, e a gente que trabalha com terapia, exatamente, são escolhas, né? Porque o livre-arbítrio, Angélica, ele sempre é respeitado, né? Ele não é respeitado pelos semeadores de joio, porque esses eles querem impor, né, as suas ideias, os seus conceitos, então acabam fazendo isso através do poder, do sangue, né, do medo, do temor. Você está entendendo? Se você não fizer como eu quero, então eu vou te prender, eu vou te matar, você compreende? Então a gente dentro do processo... Ei Souza, boa noite, bem-vinda. Dentro do processo Miami que a gente desenvolveu, que é fazer o caminho inverso, né? Ao invés da gente ir para fora procurar essas coisas, você entende? O caminho é interno, não é para cima, para o superior que a gente vai, é para o interior, você compreende? Porque no nosso interior é que está tudo o que a gente precisa. O exterior é um reflexo do interior. Você está entendendo? Então, os semeadores de joio, eles usam o medo, o temor, sabe? E é nesse sentido que a gente tem trabalhado ultimamente. Por isso que mesmo a nossa função é terapia, né? É ajudar a pessoa a se curar, porque ninguém cura ninguém. Existe... Ei, Luciano, tá bom? Boa noite, bem-vindo. Essa ideia de que um remédio cura, de que um tratamento cura, isso eu penso assim, isso é atenuante ou agravante, compreende? Mas a essência, a causa, o que vai fazer curar, recuperar, é interno, é de dentro. É alguma coisa que vem de dentro e que equaliza, né, o corpo. Faz com que os órgãos comecem a funcionar de forma mais natural. Compreende? Então, é claro, você, por exemplo... Angélica, isso. Aqui, você não achou aí o lugar de entrar na chamada, não? Pra gente bater um ping-pong aqui? Deve ter um botão aí que você pode usar para... Aí eu autorizo chegar aqui. Eu não sei se eu tenho como te chamar. Aqui, acho que eu arrumei aqui, peraí. Oi, Jack, prazer. prazer. Desculpa a cara amassada. Tá igual eu. A gente já se conhece há tanto tempo, né? Verdade.
E nunca bateu um bate. Papo. Legal isso, achei muito bom você se propor a participar com a gente dessa live, tá? É a primeira que a gente tem essa participação de externo, entendeu? Uhum. Mas e aí, conta um Então, pouquinho aí, deixa eu apresentar você. Ou, aliás, melhor, apresente-se você mesmo. ai, Ei, Michele, boa noite, bem-vinda. boa noite, gente. Eu sou a Angélica. Trabalho com a saúde, então as coisas estão meio difíceis. Essa introspecção que o Cacá está falando, nesse momento, é muito importante mesmo. Porque é dentro da gente que está a chave, né? Angélica, eu queria assim, que você contasse um pouquinho da sua experiência. Porque essa questão que você trabalha é muito chocante, a gente sabe, a gente tem visto as notícias, né? A minha filha também está aí, ó. Minha filha entrou. Qual que é? O Flávio? A Flávia. Ah, é? Prazer, Flávio. Bem-vinda. Então, o que você quer que eu fale? O que você quer que eu fale sobre o quê? Da sua transformação pessoal. Ah, sim, porque quando eu conheci Cacá, eu estava assim, num momento muito difícil. Tinha perdido a minha mãe. Estava meio perdida sabe, nesse universo de perdas. E como eu falei também anterior com ele, eu tinha fibromialgia desde os 16 anos. E minha vida era dor. Dor, constantemente dor. E com o processo do Miami, ele me levou a desatar os nós que tinha dentro de mim. Aí eu sou muito tímida. Desculpa. Sou melhor que escrevendo. E, e eu tenho trabalhado isso. Quando eu vejo que eu estou perto dos gatilhos de alguma coisa, aí procuro o processo novamente. Refaço o processo. Esses dias mesmo estava falando sobre a unha e o cabelo, que após Covid eu perdi todo o meu cabelo, quebrou todo, tive que cortar esse que é meu emprestado, mas estou refazendo o processo também. É muito importante, Angélica. Deixa eu só. Tem alguns pontos que eu acho muito importante colocar, porque o seu caso, a gente desenvolveu o Miami quase que direcionado para mulher com diagnóstico de fibromialgia, você compreende? Uhum. E você foi a primeira, né? A primeira que, ao abraçar o processo, entender, colocar em prática, estudar, foi a primeira notícia que eu tive de que realmente funciona. E o fato de você trabalhar. Michel, deixa a gente terminar o papo aqui com a Angélica, depois a gente conversa, tá bom? Mas fica tranquila que a gente. Quer conversar com ela, a gente continua. Tudo que a gente quer falar com ela dentro desse Quer falar assunto com ela primeiro? do Miami tem a ver com isso também, porque a fibromialgia tem o estado ansioso, tem o estado de depressivo, tem o estado Depressivo, de né? Muito. né, Angélica? E tinha dias, eu passava dias em casa, assim, incomunicável. Sim. E assim, eu moro sozinha, então eu fechava a porta do meu quarto e aqui dentro, só aqui dentro era meu mundo. Era seu mundo, né? Era meu mundo. Aqui eu comia, só saía para ir no banheiro, para tomar banho, fazer uma coisa, mas me reservava aqui dentro, entendeu? Sim. Aqui era meu movimento, aqui era minha segurança. Sim. Sim, entendi. Então, e por que a Angélica foi muito importante para mim pessoalmente, né, e para o processo Miami? Porque a profissão dela é da área de saúde.
é da área Sim, de técnica de enfermagem, né, Angélica? isso. Está aí trabalhando na linha de frente aí com o Covid Tô. e, e já tinha, e tem uma profissão de já quase 30 anos, é isso? Se não me Isso. falha a memória. 28 anos. 28 e a 12, né, tinha o diagnóstico de fibra, é isso? Isso. Mas sendo que desde os 16 anos que eu tinha esses sintomas, mas Não tinha o diagnóstico. não tive o diagnóstico. Isso aí, entendi. Então, para chamar a atenção dos amigos, né, que participam com a gente, é que a Angélica tinha, não, ela tem acesso, né, a todas as informações tradicionais Sim, sim. da área médica. Eu também eu queria perguntar, Angélica, se na área psicológica, psiquiátrica também você tem esse acesso. Sim, sim. Tem, né? E se você tinha exames comprovando que não tinha, fisicamente, não tinha uma Eu tenho, carga orgânica, vamos dizer assim. tem alguns exames sim e relatos de médicos que trabalham comigo também, entendeu? Entendi. Mas o mais interessante, né, isso é muito. Eu chego até a arrepiar quando eu falo. Isso, isso realmente é muito maravilhoso, né? Mas eu queria deixar para os amigos também o seguinte, que a Angélica, ela não fez o atendimento personalizado que a gente oferece hoje. É. Quando ela chegou a se comunicar com a gente, ela já tinha, vinha acompanhando o grupo, o estudo, Isso. e ela mesmo foi, como é que fala? Desdobrando. Foi ajustando as peças, né, velho? Eu acho assim que vai mais assim de você querer a cura, querer a libertação daquilo. É a procura, né? É a procura. De Mas querer tem uma, estar bem. sim, mas tem uma coisa, seu vídeo congelou, mas tem uma coisa que é fundamental, é essa sua disposição de abrir a, o entendimento, o olhar, você compreende? Você Uhum. deixou de olhar para aquela parte física que é da natureza da profissão, não é? E passou a olhar de uma. Acredito que você pensou assim, gente, se aqui eu não estou encontrando, né? Eu não estou encontrando uma razão lógica, um caminho adequado para me sair dessa situação de dor, de sofrimento, eu preciso olhar de outro ângulo, de outra forma. Olhar de fora. O famoso Mateus 6, 21, 22, 23, né? Eu não sei se você segue alguma corrente de Sigo, pensamento religiosa, é que sigo. normalmente, né, nós ocidentais, nós somos cristãos, vamos dizer assim, de modo genérico, né? E então, essa forma de olhar que você fez ao captar a nossa ideia, você entende? É praticamente olhar de cima, né? É Olhar de um cima vendo. olhar, porque é o que a gente procura dizer, não é de cima, é de dentro. É isso, é. Né? É o xadrez. É o xadrez, né? É isso, é o olhar de dentro. Então, Verdade. é isso que eu queria dizer para os amigos que acompanham a gente, que também têm dores, que também têm os sofrimentos. Nós temos a Deise aqui, a Deise a gente faz o acompanhamento com ela, personalizado. Então a gente pega alguns pontos específicos, usa uns exemplos mais adequados na profissão dela, na situação dela, mas a base, o que eu fico admirado mesmo, foi de você ter feito isso sozinha, porque não é muito fácil. Fácil porque a ideia é simples, né? Eu costumo Talvez. dizer que, tecnicamente falando, é simples. Eu acho que a Né? única coisa.
muito ligado à minha profissão, né? Porque você já ter sido socorrista, você tem que analisar primeiro a situação antes de atuar, né? Sim, sim. Você tem Então, que ter uma base, né? A isso. pegar Antes as de você ajoelhar informações. Então, antes de você ajoelhar no chão para atender, você tem que ter todo o domínio da situação, né? Eu sim. acho que é mais isso, Sim, entendeu? mas e como é que você fazia isso em você? Porque aí, Não, porque exatamente. é, É praticamente como se fosse uma divisão, é, a máquina se consertando, né? sim, sim. Eu acho que foi isso. Você É, conseguiu sair, né, do estado de técnica de enfermagem e passou a se olhar de um ângulo. exatamente. Entendi, entendi. Tentando levar, me conduzindo ao caminho, né, para fora. Sim, sim. Você Até passa. para fora, até para fora da porta também, né? Entendi, entendi. É isso, eu acho assim, eu fico maravilhado, né? E eu gostaria muito. Com essa situação do Covid, Sim, a linha é tênue, sabe? sim, Porque você tem muita coisa, então você tem que estar sempre se reorganizando. sim. Eu até, Deise, Deise, perdão, Angélica, eu vou dizer para você aqui, né, ao vivo e a cores, os nossos amigos também, porque todos nós, ou mais perto ou mais longe, estamos lidando com isso, É, né? eu Você, acho claro, você está na linha de frente, é outro departamento, é outro olhar, você tem responsabilidade profissional naquilo que você está fazendo, Eu né? acho que é um fato, né? A gente tem que ter que é um fato e Sim, como a gente vai se comportar diante disso para sim, conduzir isso que é o boom da coisa, né? sim. Então, é assim, o que eu queria passar para você também, até como terapeuta, né? Que chega aquele momento que os seus recursos profissionais já se esgotaram, Já se esgotaram. né? Então, e você Exatamente. ainda sente aquela cobrança, aquele compromisso que você tem com a vida Com a do vida. outro, né? Verdade. Então, aquilo que eu falei para Com a você, vida eu aprendi. do próximo que tá. Eu tenho idosos próximos a mim, então tem que ter todo esse cuidado com a vida. Com a minha vida, com a vida dos meus pacientes, com a vida do meu próximo que está aqui no corredor. Entendeu? E depois que você sai de lá, você ainda tem o compromisso com as pessoas com quem você convive, porque Exatamente. você é É, uma portadora em é, potencial, né? Então, exatamente. eu imagino assim, o grau de cobrança que você se faz, É, né? verdade. E isso aí, vamos dizer assim, se fosse antes, Imagina como é que eu é, estaria. é isso que eu fico pensando às vezes, Eu teria né? que fechar a porta e sair ficar daquela porta. Eu entendi. Então, esse lance que a gente falou, que eu aprendi há muito tempo, e eu passo para as pessoas que trabalham com isso, é que chega um momento que a gente precisa dizer assim, eu não posso almoçar, né, pelo outro. Não posso Isso, preparar isso. comida, o melhor jantar, com as melhores iguarias, os melhores produtos, as maiores novidades, mas gerir aquela situação, aquela, aquela energia, né, é de responsabilidade do indivíduo. É Eu não sei verdade. se algumas pessoas ficaram, quando eu falei isso num outro grupo de psicossomática que a gente participa também, eles acharam meio egoísta, meio egoísmo, sabe? Que eu não tinha empatia pelas pessoas, você entende? Mas eu ainda continuo na mesma posição. A gente tem um limite, né? Que a gente. Até, até por respeitar até onde o outro deixa a gente ir, né? Exato, exatamente. Então, eu achei muito importante
trazer para as nossas lives, igual a gente trouxe na última, sobre o Mateus 17, em que Jesus encontrou com os espíritos, né, de Moisés e de Elias, para mostrar para as pessoas, para nós, para todos nós, que existe, que não é só esse nosso ciclo de nascimento e morte. Não é? A vida é assim, ela é eterna. Né? Não existe oposto para a vida. Oposto para a morte é o nascimento. Então, o nascimento é uma coisa, é uma chegada, né? E a morte é uma saída. Mas o que entra no nascimento e o que sai na morte é eterno, continua. Então, a gente quebrar esse paradigma de que encerrou ali, de que acabou ali. Não é assim que funciona. Até porque o pai falou que foi preparar moradas, né? Pois é, então. Mas esse vai, hoje, o problema que eu vejo nas religiões, e me perdoem assim, a questão, porque envolve a questão da crença, né? Ele não vai preparar. Isso já está preparado. Isso. Mas eu acho assim, a morada é até nós mesmos, né? Sim, sim. Porque se a gente não estiver preparado, é o que você falou. Se a gente não estiver preparado, não adianta o banquete estar lá. Exatamente. Então, por exemplo, a ressurreição, né? Vamos esperar a ressurreição. Não existe esse negócio de esperar. A pessoa abandonou o corpo, salvo um períodozinho de adaptação, que isso vai muito de consciência, né? A pessoa está voltando para continuar a vida dela em outro estado, em outro estágio. Você compreende? Mas a gente precisa quebrar o paradigma do adeus com a morte, porque o sofrimento que isso causa na gente, como se fosse uma separação eterna, né? Então isso é muito dolorido. Isso, e às vezes nos prende aquilo ali. Aham. Você para de viver e aí fica preso aquilo ali. Sim, isso aí, então. Até chegar a vocês, eu estava preso naquilo ali. Exato. Eu estava presa ali. Eu tinha perdido recente minha mãe, vai fazer 3 anos. Exatamente. E outra coisa, Deise, essa questão do conceito da perda, né? Porque a perda ela é conectada à ilusão da posse. Né? Então, na parte física, é onde eu gosto de usar no Miami as duas pontas, sabe? A nossa essência, né, que eu chamo de eu observador, eterna, está sempre... Isso aqui vai existir sempre. Sempre existiu, sempre vai existir. E o eu persona. Esse aqui muda. Como foi provado também lá do Mateus 17. Né? Elias e João Batista. Então, agora eu perdi o raciocínio. Vou explicar uma coisa. Mas é isso aí, a essência é essa. Deixa eu ver se volta aqui o... não voltou, não. Então vamos continuar a ilusão da posse, né? Isso. Estava falando a ilusão da posse. Por isso é que a perda dói muito, sabe? Quando alguém ou algo que a gente tem muito valor afetivo, né? Sai da nossa zona de percepção dos sentidos, do alcance, né? Do alcance dos sentidos, né? Porque os nossos sentidos eles são muito limitados. Então, essa ilusão da posse tá a dor da perda. E toda vez que a pessoa se conecta com uma perda semelhante, mesmo que seja de outra pessoa,
de uma notícia do outro lado do mundo, a mesma reação instintiva que ela teve naquele momento da perda, aqueles Retorna. hormônios produzidos retornam. Então, a pessoa vive constantemente Na realimentando perda. aquela dor, até que o corpo não aguenta, né? Então, É onde a gente tem que se reeducar, né? aí entra esses diagnósticos que a gente usa. Deixa eu dar só uns boas noites aqui de amigos que estão chegando. Lili, boa noite, Lili, bem-vinda. Naia Cavalcante, essa eu não conhecia ainda. Prazer ter vocês aqui. Então, eu acredito assim que quando a gente muda essa percepção, né, aí você deixa de ter a dor da perda, porque você sabe que não perdeu, porque não era nosso. Era nosso, é. A posse daquilo, né? Verdade. Então a gente cria a esperança, a expectativa de que aquele ser, aquele eu observador, vai continuar as experiências dela, né? Com outros eu personas, que pode até se encontrar, porque aí que está o X da questão, compreende? A gente pode ter esperança de que num próximo ciclo, né? Não existe nenhuma garantia matemática disso, mas energeticamente, pessoas que se amam se reencontram. Compreende? Pelo menos essa é a ideia que a gente tem do nascer de novo, sabe? Infelizmente, as religiões levaram isso para a questão do batismo, né? Renascer para o conceito religioso da religião. Você entende? Mas eu entendo que o que Jesus quis dizer é renascer mesmo, como aconteceu Elias e João Batista. Você entendeu? O mesmo eu observador, numa época com o eu persona Elias e numa outra época com o eu persona João Batista. Então, isso que aconteceu, que foi demonstrado ali naquele dia, todos nós estamos sob as mesmas leis. Você compreende? Porque sujeito ou não. As leis do Criador, as leis da criação, elas não mudam com o tempo. Elas não escolhem, porque era Jesus, a lei é uma, porque era o Zé Manelli da esquina, a lei é outra. Não existe isso, você entendeu? Uhum. As leis para os seres é a mesma. Se ela mudar, é porque ela não era divina, porque ela não era da criação. Ela foi uma lei inventada por alguém. Aí essas leis são perigosas. Essas leis mudam com o tempo, com o lugar. No país é uma lei, no outro país é outra. Quer dizer, mas quando a lei é da criação do Criador, ela é a mesma em qualquer lugar, em qualquer é imutável. E é esse fator que a gente pode usar para separar os que estão semeando joio e os que estão semeando trigo. Compreende? Os semeadores de joio, eles usam muito misturar. Então, uma hora você pega o cara falando algo que é divino, outra hora você pega o cara falando algo que é carnal, que é contra o divino. Você entendeu? E uma que eu queria deixar bem claro hoje, né? A ideia da live de hoje falar sobre isso, os semeadores de joio e de trigo, é a questão do temor a Deus. Sabe? Deus castrado. Esse artifício que as religiões usam, porque Deus castiga, porque Deus cobra, porque Deus, sabe? É uma ideia completamente joio.
sabe? Então, Exatamente. Passa um Deus castrador, limitador, né? limitador. E aí Exatamente. para você sair desse jugo, é o tal do pecado original, Você tem que principalmente. estar, você tem que estar muito embasado e assim, é, você tem que conhecer, né? Porque o conhecimento é que te liberta. É mais o entendimento do que o conhecimento. É, mas se você não conhecer, É, se você não conhecer, então, você não vai entender. né, eu quero dizer o seguinte, por exemplo, onde eu quero dizer, ninguém verá o reino do céu se não nascer de novo. Isso é um conhecimento, você Uhum. compreende? E o entendimento? E o entendimento? Aí que Entendi, você entendeu? Então, o entendi, conhecimento é simples, é fácil, né? entendi. Mas o entendimento, aí são poucas não. É preciso uma certa chave, vamos dizer assim, para ver o que até o próprio Jesus fala, né? Os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, né? Mas é assim, tá ali para todo mundo, né? Exatamente. O Tá ali para todo conhecimento está mundo. livre. O conhecimento está para todo mundo, Isso né? aí. Agora, o entendimento, Para e quem aqui quer. está o perigo. Se a gente for acreditar no entendimento de uma pessoa, mas essa pessoa é um semeador de joio, que de vez em quando Joio, é é. trigo, aí é o cego guiando cego. Pois é isso que eu tô falando. Então você tem que ter o seu entendimento. Você tem que buscar o seu entendimento. Se você não Exatamente. conseguir, vai Isso. buscando. Até uma hora você vai barrar com a As verdade. E o mais importante, Angélica, sabe o que é? Que poucas pessoas dão atenção é as próprias experiências. Você entende? Verdade. A pessoa, às vezes, ela passa por situações na família, na sociedade, não importa, né? As experiências que ela tem são diferentes daquela que ela está ouvindo o cara falar lá. Você entendeu? E ela prefere seguir aquela ideia do que a própria Do que experiência. ter seu, do Por que, que que, eu, fazer o seu julgamento da coisa, o seu entendimento da coisa. por que, que eu digo isso? Porque todos nós, seres humanos, os nossos instintos são os mesmos. Você compreende? A relação, o sentimento, a emoção que você teve em relação à perda que você viveu, ela é muito igual a qualquer outro ser humano que passa por uma perda semelhante. Isso é instintivo. Veio um. E aí, às vezes, a gente fala uma coisa tão espiritual e outra tão carnal, né? É, Mas é porque nós estamos sujeitos a isso, não é? Então, quando a gente sofre uma perda, é como na selva, é como um predador viesse e tirasse o seu filhote. Filhote aqui no sentido metafórico, né? Pode ser um irmão, uma mãe, como no seu uhum, caso, mas para você é um filhote. É o amor é de o mãe, amor. principalmente a mulher, né? A mulher tem essa característica muito forte, né? De gostar das pessoas como ela gosta dos filhotes, né? É. Então, quando a vida vem, a vida que eu falo, o universo, e às vezes até a pessoa fala assim que Deus é que está fazendo, está me castigando, tirando isso, você compreende? Então, essa reação instintiva, porque aí entra a raiva, É, é a vontade de brigar com a vida, porque a vida te tirou aquilo. Você compreende? E aí, isso no evento, na hora do evento. E pós o evento, aí entra aqueles outros sentimentos que a gente chama de sentimentos R também. É o remorso, o rancor, né?
a revolta, sabe? É verdade, isso tudo é verdade. E assim, a gente acaba somatizando isso no corpo, né? Porque eu fiquei praticamente uns 6, 7 meses dentro desse círculo, Sim, sim, sim. entendeu? E isso você tinha 16 anos de idade, era isso? Não, a perda da minha mãe foi recente. Ah, tá, foi mais Tem recente. 3 anos, foi Mas, dentro desse então, círculo da perda da minha mãe. Eu tá, fiquei mas nesse, peraí. eu fiquei nesse círculo em 7 meses. Tá, entendi. Mas aí não, ainda não. Mas quando eu comecei com a Você ainda não fibromialgia, tinha também noção foi. do. Quando eu comecei com a fibromialgia, também foi uma perda. Pois é, isso que eu Porque eu ia te tinha. perguntar. É, Porque, porque. porque aí as ideias. Isso aí. Porque eu tinha perdido meu pai. Ah, tá. Aí isso foi perto dos 16 anos. Foi 13, 14 anos. Então, e ali já começou um processo, e assim, analisando hoje, foi um processo só de ruim, sabe? É o que a gente chama de É, espiral descendente, né? de negações, sabe? Foi um processo ruim, Sim, com certeza. Imagino, entendeu? imagino. Que, assim, acho que nem a religião me tirou isso. Entendi, entendi. Até começar com essa maturidade de ver, analisar e levar, né? Trazer a Sim, cura. trazer a cura. E eu sempre falo, Angélica, que a cura é a gente abrir mão do controle. É. E assim, a cura é diária. Sim, 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 sim. Porque se A você cura... conectar o pensamento novamente à Exatamente. mesma situação, as células do corpo, os órgãos, né? Elas, Todos são, elas vão entrar naquele elas, são, processo. elas lembram, Aham, né? Elas lembram. sim, Então, é um exercício diário. sim. Né? Eu tenho falado, Angélica, que a É, célula. é, é que eu aprendi os gatilhos, né? Como você Sim, fala, eu aprendi os gatilhos. sim. Então, eu sempre vou ali naquela linha. Quando eu vejo que está próximo, aí eu já Porque paro, respiro. Hã? o, o teu corpo mesmo te avisa, né? Avisa, Não é isso? avisa. Você começa a ter sintomas que você já conhece. Exatamente. Eu passei essa semana, no início do mês, eu passei os 3 dias com enxaqueca. Há muito tempo que eu não tinha enxaqueca. Entendi. Então, é coisas que eu já tinha antes, que já acontecia antes e parou de acontecer. Então Sim. já foi. Aí eu parei, respirei, para trazer todo o processo e não tomei medicação, não tomei nada. Foi só limpeza mesmo. Só Maravilha, limpeza. né? É, Uma maravilha, né? é. Eu te dou os parabéns 1000 vezes, porque eu costumo dizer que tem épocas que o discípulo supera o mestre, né? Nada disso. Não, mas é verdade, porque eu, às vezes, eu vejo assim, Angélica, o que eu procuro despertar nas mulheres, né? É essa capacidade de materialização, de somatização que a pessoa tem para a doença, para as coisas, para os órgãos funcionarem errado, é a mesma força, a mesma energia que você pode usar para Vai funcionar direito. equilibrar, para resolver. É só virar a chave para o outro lado, É, não é? exatamente. Então é isso que a gente procura desenvolver com argumentos racionais. Você entende? Um dos primeiros, uma das primeiras pessoas que eu atendi usando o Miami, ele falou assim: você está falando isso aí, mas olha, eu sou muito racional.
Então, essas conversinhas de esotérico, essas coisas assim, não vai resolver comigo, não. Eu falei, então, melhor ainda, que é isso que eu estou querendo. É, Quanto mais racional for, é mais, melhor. é mais, como é que fala? É mais simples da gente entregar para a pessoa, né? É. E eu tenho observado isso. A pessoa, quando ela realmente ela quer entender o conhecimento, aí ela rápido ela consegue fazer uma transformação A virada que da chave. virar a chave. Você entendeu? E aí resolve-se qualquer. Porque o nosso DNA, voltando lá para o animalzinho, né? Eu costumo dizer que as células do corpo são igual bichinhos de estimação, né? Porque elas comem, elas fazem cocô, elas bebem água, elas ficam nervosas também. Eu acredito que a célula tenha pelo menos um neurônio de inteligência. Não, porque é impossível, né? Se a gente vê o Verdade. que uma célula faz no corpo, né? Não pode ser um bichinho burro que faz o que ela faz. É. Né? Então, quando eu olho para a natureza, igual a gente mostrou um pé de milho, como ele funciona, né? E você pode olhar qualquer bichinho na natureza, um ácaro que vive na pele da gente. Se a gente olhar como ele vive, como ele funciona, a gente pode transferir isso para uma célula do corpo. E a célula, para a célula do corpo, nós somos o Deus delas. Então, o meu humor, o meu estado de humor é diretamente interfere no DNA da célula. Se a, Sim, sim. se a função dela é fazer determinado processo em determinado tempo e eu coloco pressão nisso, eu quero que a célula funcione. É, até dentro da minha profissão eu vejo isso. Ah, é? É, Dá um testemunho para a gente, um exemplo para a gente aí. assim, as pessoas que estão mais abertas ao tratamento, as pessoas Que que querem, aceitam melhor. aceitam a saída daquele estado. Tem outros não, que, sabe, aceita que está doente, que vai ficar doente, Entendi. e é doente. Entendeu? Essa a gente tem. Aí entra todo o psicológico também. É onde eu falo, né? A gente costuma falar assim que essa parte química ela é atenuante ou agravante, mas sem aquele impulso, né, da pessoa procurar É o querer. que, é o que os mais velhos falavam, né? Água com açúcar antigamente curava. Por causa da vontade, né? À vontade. Exatamente. Água com açúcar curava. Havia Legal. até água pura. Água pura. É. A gente não benze a água às vezes, né? A minha mãe, o meu filho, quando estava pequeno, que estava chateado, ele pedia logo um copo de água com açúcar. Água com Ah, é. açúcar, mamãe. É. Ô, Jeca, parece que chegou um amigo seu aí, o Luiz Moura. Ixi. Ele está falando aqui que essa morena já trabalhou comigo. Luiz Moura É. Moura. Ah, sim, sim, sim. Trabalhamos, sim. Oi. Ele é enfermeiro também? Trabalhamos. Ele é farmacêutico. Ah, tá. Tá na área, né? Isso. Então, Então é beleza. isso aí. Então, Deixa um recado a mais aí para a turma. é um prazer. Eu sempre eu levo nisso que é escolha, né? É a escolha de você querer ficar bem, de você decidir virar a chave. E quando a chave que estiver no meio querendo ir para outro lado, você trazer ela de volta para o lado de cá. Sim, sim. Sempre Entendeu? por equilíbrio, né? Pro equilíbrio. Né? Então tá bom. Tá bom? Foi um prazer. O prazer foi todo meu, tá? Muito obrigado pela sua disposição aí de dar o seu testemunho, o seu exemplo. Desejo de coração que essa fase, né, que a gente está vivendo aí, Essa fase tá terrível. é,
Mas a gente também acredita que tudo tem uma razão de ser, né? Isso, e um limite, É, né? tem um O começo, aprendizado, né? Começa, cresce e acaba, né? é. E o aprendizado para Sim, todos. sim. E outra coisa, né? Eu acredito assim que esse processo que a gente trabalha com ele, um dos ganhos que ele traz é um sistema imunológico, aliás, todos os sistemas, né? O sistema digestivo funciona melhor, o sistema circulatório, o sistema Sim, respiratório e o sistema imunológico. Entende? sim, Porque o sim. nosso DNA, como a gente falou dos bichinhos, eles têm toda a estrutura de DNA, pois se as células se reproduzem, né? Então, uma célula que mudou o funcionamento dela, se a gente tirar essa pressão psíquica que a gente coloca nela, ela volta a funcionar de forma natural. E ela se reproduz de forma natural. E aí regenera o órgão que ela passou a funcionar de forma destoante. Isso aí. Né? Então, Obrigado. esse processo acaba beneficiando a saúde como um todo. Né? Não é só o caso de doenças específicas. Né? E no caso do Covid, um sistema imunológico bom Fortalecido, já é meio caminho andado, né? meio caminho andado. Então tá, você chegou a pegar? Eu não lembro se você. Peguei, Ah, peguei. chegou? Mas aí passou pouco sintoma? Eu tive bastante sintomas. Porque, acredito assim, por trabalhar no CTI e eu me contaminei dentro do CTI, Sim. a carga viral foi É muito muito alta, alta. né? É, Sim. então foi tanto que foi a minha equipe e a equipe do CTI foi bem sofrida. Mas Imagina. saímos todos, Então tá bom. Que benção, hein? tá? Então tá bom, querida. Conta com a gente, Tá? tá bom? A gente, Beijo pra todos. como diz o outro, estamos juntos. Muito obrigado mais uma Tamo vez. junto. E de repente a gente repete uma outra oportunidade aí. É, Né? Vamos tirar uns dias de todo mundo, descanso também. eu digo que eu não tô trabalhando, eu tô dormindo. Ah, com certeza. Tem que repor. Né? Tem que repor as energias. É, Tá bom? mas tá bem. Eu vou ficar mais atenta, tá? Bom, querido. Boa noite para você. Tudo Abraço a bom. todos. Tchau, tchau. E Roseli, tudo bom, querida? Bem-vinda. Chegou na hora dos finalmente, mas depois você assiste no total aí, tá bom? A Roseli é uma amiga antiga nossa lá da juventude, lá de Juiz de Fora. Prazer em vê-la. Um abraço para todos, muito obrigado. Em Boa breve. noite. Ei, beijo. Tentando encerrar aqui.